Olá, pessoal. Estou aqui trazendo novamente aquele tapete preto e lilás, porque surgiu uma dúvida para algumas pessoas que eu não deixei claro no outro vídeo, tá? No primeiro vídeo. Então, foi essa parte aqui, ó. Quando você faz toda a base do tapete, esse meio aqui, incluindo a parte de pontos altos, incluindo a parte com esses bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Quando terminamos de fazer toda a base, fazemos sempre uma carreira de ponto baixo em volta do tapete inteiro, não é mesmo? Então, só que na hora de começar o bico, quando começamos a fazer aquelas alças de 7 correntes, separadas por 5 pontos baixos, nessa hora surgiu algumas dúvidas. Então, eu tô aqui para tirar essa dúvida, tá? Porque geralmente, ó, quando fazemos tapetes assim, que quando vamos trabalhar um bico, geralmente não dá certo. Você tem que dar um jeitinho, mudar a conta, para que no final dê certinho, tá? Então, nesse caso aqui, ele também não dá certinho, tá? Você tem que dar um jeitinho no meio, para que aqui no final termine com 5 pontos baixos. Para que dê certinho até aqui no canto, tá? O que eu fiz aqui na parte do comprimento, em toda a parte do comprimento, eu trabalhei, realmente trabalhei 5 pontos baixos, fiz 7 correntes. Aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto baixo, eu comecei a fazer de novo pontos baixos, fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aí fiz 7 correntes novamente, pulei aqui 5 pontos baixos no sexto, comecei a fazer novamente e assim eu fui. Só que quando eu cheguei bem no meio do tapete, eu já sabia, porque eu já fiz ele várias vezes, né? Então, bem aqui no meio, eu sabia que ia faltar um ponto aqui. Então, para não deixar que aqui ficasse apenas 4 pontos baixos, aqui no meio, o que eu fiz? Eu coloquei 2 pontos baixos juntos, tá? Então, ó, eu fiz 5 pontos baixos aqui, pulei aqui 5 pontos baixos da base, aí fiz aqui um ponto baixo em cima de um ponto baixo aqui embaixo, na carreira de base. Esse próximo aqui eu fiz 1, 2, no mesmo lugar, quer dizer, 1 sozinho, 2 juntos, já foram 3 pontos. Fiz aqui um no próximo e um no próximo. Quer dizer assim, o pontinho que ia faltar aqui, eu já tirei ele aqui, tá? Que aí, quando chegou aqui, deu tudo certo. Agora, na parte dessa lateral aqui, do lado mais estreito do tapete, eu faço ele diferente. Porque fica difícil. Fica difícil de dar certo. Como que eu faço para que ele dê certo? Eu, aqui, logo no início, eu não faço 5 pontos baixos, tá? Eu faço 6. Olha, um aqui dentro, bem no cantinho, tem um ponto baixo. No primeiro eu fiz o segundo ponto baixo. No terceiro ponto baixo aqui dessa carreira, eu fiz no segundo ponto baixo, eu fiz o terceiro. No terceiro ponto baixo aqui da carreira de base, eu fiz o quarto ponto baixo daqui de cima. No quarto ponto baixo, eu fiz o quinto ponto baixo da carreira de cima, quer dizer, no quarto ponto baixo da carreira de base, de baixo. Eu fiz o quinto ponto baixo e eu fiz aqui no quinto já o sexto ponto baixo, quer dizer assim, já essa é a maneira que eu fiz para que desse certo, para que não dê errado aqui, tá? Então, já tá um pouco diferente, quer dizer, nós temos que dar um jeitinho. E esse foi o jeitinho que eu achei, entendeu? Se você quiser fazer diferente, você faça aí no seu. Eu fiz assim. Aqui ficou 5, mas aqui eu tive que botar, tive que colocar 6, para que no final dê tudo certo. Já aqui, como os pontos daqui de baixo são bem unidos, mais do que os da laterais aqui da carreira, essa carreira que fazemos de ponto baixo em volta do tapete, sem ser essa das alcinhas. Aqui ele fica bem mais unido, bem mais pertinho um do outro.
aqui ele fica mais distante, porque vocês lembram que colocamos apenas 2 pontos baixos em cada um dos pontos? Pois é, então ele fica um ponto mais distante do que o outro. Aqui já fica bem unidinho. Aí o que eu faço? Continuo, aqui fica diferente desse lado. Porque eu coloquei 6 pontos baixos no início. Aqui eu não pulei 5 pontos. Aqui eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º foi que eu comecei a fazer, tá? Os pontos baixos. Agora sim, eu tô fazendo 5. Eu só fiz 6 aqui. E no final, se também sobrar 6, fica 6. Mas às vezes a gente faz, eu não sei o que dá certinho 5 pontos. Não sei por que acontece, mas acontece. Aí fiz novamente 7 correntinhas. Fiz os 5 pontos baixos. Fiz as 7 correntinhas e pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu coloquei. Mas por que eu faço assim? Porque, como eu já fiz bastante esse tapete, então, eu percebi que o jeito mais fácil seria assim, já que tem essa diferença de distância de ponto daqui da lateral. Então, se eu fizer 7 correntinhas e colocar no 7º, ele ainda dá pra fazer, olha só. Ele não tá assim puxado, entendeu? Não tá encolhendo aqui a parte aqui porque ficou puxado demais, entendeu? Ele deu certinho pra mim. E eu espero que no seu ponto aí também dê certo. É só você, se você achar que não dá, só você fazer a correntinha, as 7 correntinhas aqui um pouquinho mais folgadinha. Não deixa ela muito apertada, não. Que aí, ó, vai ficar assim, tá? Às vezes que até nem fica muito curvado, mas não se preocupe, não, tá? Então, em todos aqui eu pulei 7. Aliás, eu pulei 6 pontos e coloquei no 7º, tá? Em todos desse lado estreito do tapete. Ó, no início, 6 pontos baixos, pulo 6 pontos de base, faço 5 pontos baixos, as correntinhas são sempre 7, tá? 9 apenas aqui no canto. Pulei 6 pontos baixos na base, fiz novamente os 5 pontos baixos, pulei 6 pontos baixos daqui da base, coloquei no 7º, né? A partir do 7º, fiz 5 pontos baixos. Pulei novamente 6 pontos aqui na base. Correntinha, 7 correntinha, como sempre. Fiz 5 pontos baixos. Aí, aqui, no 7 correntinhas. Pulei 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de base. E na 7ª, no 7º ponto baixo, eu comecei a fazer. Só que aqui deu da mesma quantidade que deu aqui, no caso 6, tá? 6 pontos baixos. E aqui também ficou. Mas às vezes, como eu já falei, às vezes eu não sei o que eu faço de errado por aqui, aqui pra trás, que acaba dando certinho 5 aqui. Mas não tem problema, gente, não tem problema você colocar 6 pontos baixos, se for necessário. Não pode colocar 4, tá? Mas se for o caso, faça como eu fiz aqui, ó. Eu coloquei 5, sendo que 2, eu utilizei apenas 4 pontos baixos da carreira de baixo. Porque em um dos pontos eu coloquei 2 pontos baixos juntos, entendeu? Aí, quer dizer assim, se for necessário, você faz isso no seu tapete. Se você precisar aumentar um ponto a mais, você faz isso, tá? E se você precisar diminuir um ponto a mais, você faz isso aqui, aumenta mais os pontos. Em vez de colocar 5, você coloca 6 pontos baixos. Agora, eu só não recomendo que você diminua assim, do jeito que você faz aqui nessa lateral. Como nessa lateral eu pulei 6 pontos baixos, então em todas as correntinhas é bom você pular 6 pontos baixos, tá? Como eu já falei, olha, a distância desse aqui para esse aqui é praticamente a mesma. Por isso que eu acho que não tem diferença, que como eu já falei, os pontos laterais parece que eles ficam mais distantes um do outro. E aqui eles ficam mais unidinhos. Por isso que eu tomei essa decisão de fazer dessa forma.
tá bom? Eu espero que tenha esclarecido essa dúvida e eu peço desculpa, tá? Por eu não ter explicado essa parte para vocês direitinho. Peço que me desculpem. E esse vídeo desse tapete preto e lilás foi o primeiro vídeo que eu fiz. Eu tava muito nervosa, tá? Eu espero que vocês compreendam essa parte. E essa é a minha falha, tá? Eu espero que agora, a partir de que vocês tenham entendido, e que dê tudo certo na confecção do tapete de vocês a partir dessa explicação, ok? Muito obrigada.